Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão da atualização das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Então, as normas ABNT para a realização de trabalhos que você está fazendo, pode ser numa graduação, pode ser numa pós-graduação, sempre gera muitas dúvidas por conta dos estudantes. E uma preocupação, né, além de como é realmente, como essa norma o que é que essa norma diz, é super importante que a gente veja se a norma que a gente está pegando, ela está atualizada, certo? As normas da BNT, elas passam, né, de tempo em tempo, elas sofrem uma atualização, certo? Então, sempre que você for consultar uma norma, usar uma norma, é importante que você verifique se essa norma, ela está atualizada. Então, especificamente sobre trabalhos acadêmicos que os professores podem pedir para vocês, ou às vezes é uma exigência da própria instituição, né, a elaboração de um TCC, a elaboração do projeto de pesquisa. Então, você precisa conhecer essas normas, tá certo? Essas normas, elas vão acompanhar o estudante em todo o seu curso. Como eu falei, pode ser um curso de graduação, como também nos cursos de pós-graduação. Então, para a realização dos trabalhos, eu considero essas 9 normas importantíssimas, que são normas que realmente a gente precisa conhecer. Para a gente falar detalhadamente sobre cada uma delas, então a gente teria que fazer aqui 9 vídeos, certo? Seriam mais 9 vídeos, né, onde eu pudesse explicar com detalhes realmente o que é que a norma traz. Hoje eu vou apresentar, tá certo, as 9, para vocês saberem que essas normas existem, qual o número dessa norma, né, porque aí você pode estar pesquisando sobre ela e baixar e ler, certo, sobre ela. E aí, para você ter uma ideia aqui geral das normas, especificamente sobre trabalhos acadêmicos, certo? Então, nós começamos aqui com a norma de citação, as duas normas mais antigas que nós temos, referente a trabalho acadêmico especificamente, é a norma de citação e a norma de resumo. Observem que eu coloquei aqui uma observaçãozinha aqui embaixo, em revisão. Então, o que é isso? Essa norma, ela está passando por um processo de revisão, que ela pode ser alterada a qualquer momento. Tá certo? Então, essa informação é bem importante porque a norma de citação a gente usa demais. Então, os trabalhos, um professor pede um trabalho a você sobre um determinado assunto, você vai ter que fazer citações nesse trabalho, né? No seu TCC, no seu projeto, num artigo que um professor pede para uma disciplina, você vai precisar fazer citação. Então, é importante você saber que essa norma está em revisão. E aí, quando sair a nova norma, então a gente vai gravar, né, um vídeo aqui explicando o que foi essa mudança, né, como foi essa mudança, e como ficou realmente a questão das citações. Então, nós temos essas duas normas, certo? Essa norma de citação, ela vai explicar para você como você deve fazer uma citação direta, como você deve fazer uma citação indireta e como você deve fazer uma citação de citação. Então, ela vai trazer esses 3 aspectos aí, né, ensinando você o formato, como você deve citar no texto. A norma de resumo, ela traz a redação e a apresentação de resumos. É uma norma bem pequenininha, uma norma que só tem 2 páginas, e aí ela vai explicar, tá certo, os formatos de resumo que nós temos, né, e ela vai formar do resumo informativo, do resumo indicativo, do resumo crítico, certo? Do resumo do trabalho científico. Então, ela vai falar, mas bem resumido sobre isso, né? Então, como eu disse, é uma norma também pequenininha e que também está nesse processo de revisão. Nós temos uma norma também que é super importante para quem vai apresentar trabalhos em eventos, né, principalmente. Então, dificilmente um professor em sala de aula vai pedir, né, na disciplina dele que você faça um pôster, que a gente chama também de banner, né? Mas quando você vai apresentar um trabalho no congresso, esse trabalho pode estar lá inscrito no formato de banner. Então, existe a norma da ABNT, que é essa 5437 de 2006, mas você, quando vai para um congresso, você tem que ver as normas daquele congresso, certo? Então, se ele diz que aquele banner no formato da ABNT, então você já sabe que existe essa norma, que é a 5437,
37 de 2006, certo? Então, essa norma de pôster vai falar exatamente sobre esse instrumento de comunicação, né, que é exibido em diversos suportes, certo? E que esse pôster, o que é que ele apresenta? Ele sintetiza e divulga um conteúdo a ser apresentado, certo? Então, é o trabalho que você fez, é aquela pesquisa, o resultado daquele trabalho, né, que o professor passou para você. E aí, essa norma vai mostrar a estrutura bem direitinho do banner, como é que tem que ser, tá certo? A questão do título, subtítulo, autor, conteúdo, referências, como é que vai ficar essa ordem. Nós temos uma quarta norma, aqui vejam que eu coloquei as normas assim em ordem cronológica, né, para vocês verem aqui nós temos a de mais antiga para trabalho para as mais recentes. Então, nós temos a do projeto de pesquisa, que é a 15287 de 2011, que vai mostrar toda a estrutura de um projeto de pesquisa. Então, se na sua instituição você paga TCC 1 e 2, então TCC 1 é o projeto, certo? E TCC 2 vai ser o artigo, a monografia, a 15287, que aí ela vai mostrar para você toda essa estrutura, né, tanto da parte externa como da parte interna de um projeto de pesquisa. Uma outra norma também, que é a 6024 de 2012, é a norma de numeração progressiva, certo? Essa norma de numeração progressiva, ela vai regular a questão da numeração das seções de um documento. Então, você vê, por exemplo, quando a gente vai escrever um trabalho, a gente coloca 1, introdução, 2, referencial teórico, né? 2.1, aí tem um tópico 2.2. Então, essa norma, ela vai estar regulando essa questão, certo? Das seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias. Então, é isso que ela faz, né? Que ela explica, vai explicar, o conteúdo dela é esse. Nós temos a 6027 de 2012, que é uma norma de sumário. O sumário é super importante também nos trabalhos, porque dificilmente um professor vai passar o trabalho para você e não vai pedir capa, folha de rosto, sumário, né? Ele pede todas essas partes. E aí o sumário está nessa norma, certo? Nessa norma vai constar a enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem que consta no trabalho que você fez. Então, primeiro, introdução, tem uns pontinhos com a página, né? 2, referencial teórico, os pontinhos com a página, 2.1, e assim você vai colocando nesse sumário, nessa folha, na mesma ordem que está no trabalho. Nós temos a norma 14724 de 2011, que é uma norma específica para trabalhos acadêmicos, certo? Nessa norma, a ABNT, ela apresenta também toda a estrutura de um trabalho acadêmico. Então, um trabalho de uma disciplina, normalmente que o professor pode lhe passar, e você pergunta, professor, mas como é a estrutura desse trabalho? Ele diz, siga a ABNT, certo? Então, você já vem para essa norma aqui, a 14724 de 2011, que aí você vai ver como é a parte externa do trabalho, né, como é a questão da capa, como é a parte interna. A parte interna ela é dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, certo? Então, essa norma vem trazendo todas essas informações. Nós temos também aqui a norma, a 6022 de 2018, que é a norma de artigo. Então, é uma norma também super importante que todo estudante precisa conhecer. Por quê? Porque é uma norma que vai trazer toda a questão dos elementos que constituem o artigo de um periódico. E muitos professores vão cobrar isso, né? Muitos professores vão passar artigos também, e ele coloca muitas vezes, então, o artigo da nossa disciplina façam com base na norma da ABNT. Então, você já sabe que tem essa norma 6022 de 2018, né, específica para artigo científico, certo? Em um periódico. E, por último, aqui eu destaco a 6023 de 2018, é uma referência que a gente utiliza, é a norma de referências, a gente utiliza demais essa norma. Por quê? Porque todo trabalho, quando você faz a consulta em outros trabalhos, para você citar no seu, dos autores, e aí esses trabalhos, eles podem estar em livros, podem estar em artigos, podem estar em TCC, dissertação, tese, pode ser trabalhos apresentados em congresso.
Então, tudo isso que você cita no seu trabalho tem que constar na lista de referências, certo? E essa lista de referências, ela vai aparecer no final do seu trabalho. Então, também tem toda a questão da formatação dessa lista, certo? Como é que você deve organizar, se for um livro, né, se for um artigo de revista, no caso, você pode estar citando legislações também dentro do seu trabalho, então a norma também vai contemplar isso. Vai contemplar a questão de como você deve mencionar TCC, dissertação, tese, certo? Então, assim, geralmente, o que a gente usa mais dessa norma, normalmente, é a questão dos livros, artigos científicos e trabalhos apresentados em eventos. Geralmente, os trabalhos, né, que são citados dentro de um trabalho científico, eles têm essas 3 fontes, mas a norma ela é bem mais ampla, certo? Ela traz a questão da lista de referências, uma gama muito grande de possibilidades de trabalhos que você pode ter citado dentro do seu. Pessoal, então é isso. Eu queria mostrar a situação dessas normas específicas para trabalhos acadêmicos, né? E especialmente destacar aquelas que podem ser alteradas a qualquer momento, porque já estão em revisão, que é a norma da citação e a norma do resumo, tá certo? Então, vamos continuar acompanhando essas normas, né, referente a trabalho acadêmico, que são as normas que realmente a gente trabalha, em disciplinas de metodologia, de TCC, e qualquer alteração nessas normas, com certeza, a gente vai trazer aqui, ok? Um abraço.